Ainda é um mistério, tem que tomar muito cuidado com essas histórias. A gente está falando de uma pessoa que se diz vítima de um jogador do Botafogo. O clube, por enquanto, só afastou por tempo indeterminado. O jogador é o Cauê. Ele é acusado, existe uma suspeita, né? Ele é suspeito de agredir a namorada. O nome dela é Isabela Ribeiro e ela usou as redes sociais para denunciar as agressões. Eu quero conversar ao vivo com o Caio Alex, porque todo mundo foi pego de surpresa com essa história. E o Caio traz os detalhes, porque foi o Caio, né, Caio? Você que foi conversar com ela, né? Boa tarde para você. É assim, tá, Isabela Benito, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Eu tô ao lado de uma menina de 20 anos, aquela jovem de 20 anos que sonha com a vida perfeita, a relação perfeita, sonha com amor. Há 10 meses, eles estavam morando juntos como casados. Só que nesses últimos 10 meses, de acordo com ela foi vítima de pelo menos 3 agressões. Nessa última agora, um tapa no rosto, agressão nos braços. Só que até um soco na boca, essa jovem afirmou que já levou do jogador Cauê do Botafogo. E é com ela, a Isabela Ribeiro, a modelo, que a gente conversa agora. Você decidiu falar sobre o que aconteceu porque você já não aguentava mais ser vítima de violência. Porque foi a terceira vez e você chega a atribuir ao que ele estava passando no Botafogo essas agressões que ele acabava proferindo contra você. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu tenho certeza sobre isso. Ele era uma pessoa completamente diferente. Não é de um dia para o outro que ele se tornou isso. Ele se abalou muito com a falta de consideração que o Botafogo teve com ele e acabou que descontou em mim, porque era a única pessoa próxima. E ele afastou família, afastou todo mundo. E acabou que sobrou pra mim tanto gritos quanto grosserias, afastamentos, não querer ficar perto. E aí tava já acumulando. Ele alega que quis terminar, mas em nenhum momento ele falou que queria terminar. Ele queria ficar sozinho por um tempo para pensar na vida dele em relação ao Botafogo, já que ele não estava sendo relacionado. Então ele estava querendo resolver esse problema. E ele achou que eu não poderia ajudar, como não posso. Não sou treinadora, não estou na comissão técnica. Se ele não está jogando, algum motivo tem. E não é minha culpa. Então, assim, eu estava vivendo um inferno e não é de hoje. Ele postou, ele falou que tá desde sexta. Não é desde sexta. Eu mando mensagens para minha mãe todos os dias chorando. Eu choro na frente dele. É uma grosseria sem fim. Por um motivo que eu não tenho como lidar, eu não tenho como fazer. Eu compro lanche que ele quer, eu compro roupa que ele quer, mas nada nunca é suficiente para ele ficar feliz. E eu também não sou o motivo dele ficar triste. Então, assim, ontem, na verdade, na noite de domingo, vou expor aqui para vocês. Na verdade, sábado, ele me colocou para dormir na sala, porque ele precisava de um espaço. Eu não estava conseguindo dormir porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendia se ele queria que eu fosse embora. Eu não entendia o que ele queria. E aí eu fui dormir na sala. Acabei tomando um remédio para dormir. E dormi. Só que no dia seguinte, as grosserias não pararam. A grosseria piorou. Porque vai ter um jogo. E ele também não foi relacionado. Deixa eu chamar a Isabela Benito no estúdio. Coloca o teu ponto no ouvido para que ela possa conversar com você. Isabela Benito, a Isabela está aqui também para poder conversar com você. As marcas que estavam tanto no rosto dela quanto no braço já não apareceram, só que ela já fez exame de corpo de delito que foi solicitado pela DEAN de Jacarepaguá. E ela também está tentando pegar as coisas na casa onde ela morava com ele, como casado, só que até agora não está sendo permitido. Isabela Benito, a Isabela está aqui, te ouve e conversa também com você e nosso convidado a partir de agora. Isabelle. Boa tarde, Isabela. Aqui é a Isabelle falando direto do estúdio. Há quanto tempo vocês estavam juntos? Era considerado já... Tá me ouvindo, meu amor? Consegue me ouvir? Boa tarde para você. Tá me ouvindo? Isabelle, ela falou agora que eu não estava conseguindo te ouvir. Eu estou passando a minha escuta para ela aqui. Só um minutinho. Agora sim, Isabelle, pode perguntar. Pode falar. Boa tarde, meu amor. É a Isabelle falando aqui do estúdio. Deixa eu te perguntar aqui sim. Há quanto tempo vocês tinham esse relacionamento e há quanto tempo vocês moravam embaixo do mesmo teto? Começamos a namorar dia 28 de maio de 2023.
E logo após já fomos morar juntos, mais ou menos dia 8, dia 9 de junho do mesmo ano, só que na casa dos pais dele. Atualmente, em fevereiro, resolvemos morar só nós dois e alugamos uma casa. E daí, você nunca percebeu nenhum traço agressivo nele? Essa agressão que você o acusa foi qual dia mesmo? Ontem. Foi ontem. Essa agressão, ele não tinha nenhum tipo de traço, ele já tinha te feito alguma ameaça, ou ele foi mudando o comportamento, ele pediu para terminar, existia algum abuso psicológico, porque você está relatando agressões físicas, porém, dentro de um relacionamento, às vezes a mulher não enxerga outros traços, como afastamento de amigas, ciúme excessivo, acabar com a autoestima da pessoa. Eu vejo que você tem um Instagram muito bem colocado, com fotos bonitas. Existia algum traço de tentar fazer outras agressões e já teria acontecido fisicamente ou psicologicamente outras agressões além do dia de ontem? Então, em relação à agressão, a perceber que ele era agressivo, eu já percebo faz tempo, até porque ele é agressivo com a própria família, com a mãe, com o pai. Essa agressividade já é normal para ele. Em relação a meu Instagram, ele é meu Instagram atualmente, porque antigamente ele mandou apagar todas as fotos, porque eu trabalhava como modelo, então essas fotos são completamente de trabalho, só que não eram aceitas. Em relação a amigas, a mesma coisa. Minhas amigas se afastaram, elas não poderiam estar por perto, porque seriam mal influências. Você chegou a me contar aqui que, além dessa última agressão de ontem, teve uma outra agressão também de um soco que ele deu na sua boca. O que aconteceu nessa data? Nessa data a gente estava de boa, só que ele não mede esforços. Ele faz brincando, mas machuca. Machuca. A minha boca ficou inchada, sangrando. Machuca. É brincadeira, tudo que ele fez ali, eu tenho certeza que ele não fez pra me machucar. Não é possível. Mas ele me machucou. Como é que é, Isabela? Como assim? A brincadeira com agressividade, um homem sobre uma mulher, ou ela tem uma intenção, não existe brincadeira com uma mulher, ainda mais do qual você se relaciona, do qual não há intenção de machucar. Se houve uma agressão e no qual você fez até o registro e você o acusa na própria rede social, não é uma questão de brincadeira. Que tipo de brincadeira você está falando? Porque na segunda vez que ele fez isso, eu falei que se ele fizesse novamente, que eu não estava gostando dessa forma de brincadeira, de bater, na próxima vez eu iria embora. E ele fez. Isabelle, assim, até para que seja interessante a gente colocar aqui, eu conversei com essa menina, eu vou falar menina porque ela tem apenas 20 anos, tem idade para ser minha filha, desde cedo aqui. E algumas coisas que ela relatou para a minha equipe, né, para a nossa equipe, eu e Milton Rocha, você consegue perceber que ela mesma, às vezes, não consegue ter o discernimento de entender que a violência que ela está sofrendo é uma violência. O ato de tira essa roupa que não está bem, você não pode falar com as suas amigas, apaga o seu Instagram. É aquilo que você mesma, Isabelle Benito, fala aqui no SBT Rio, que são características de relação agressivas, que às vezes a pessoa não percebe que está passando por isso. E chega ao extremo, que é a agressão física, e ela já passou por isso 3 vezes, e a gente acaba ficando com medo de que isso possa ficar uma coisa ainda pior. Ela está aqui e continua também conversando com você, Isabelle Benito. Vou fazer o seguinte, Isabela, eu vou chamar a reportagem completa do Caio Alex, aí eu volto com vocês ao vivo. Pode rodar. A primeira vez foi um soco no rosto, e ficou bem inchado. Só que parecia uma brincadeira, ele começou a chorar, falando que não foi de propósito, e deixou passar. A segunda foi mais de apertão, ele me aperta e me jogou. E tudo bem, depois de uma briga eu entendi, só que essa última foi a pior pra mim. As marcas da violência ainda podiam ser vistas no rosto e nos braços da influenciadora Isabela Ribeiro da Fonseca. Ela afirma que foi agredida pelo namorado, o jogador do Botafogo, Cauê. Isso não existe, não vou apanhar de homem, ainda mais de mulher que 19 anos. Eu não vou aceitar isso de ninguém. Eu tô falando aqui porque
Vou falar mesmo. Se ele teve peito para fazer, ele tem que ser peito para assumir. O crime teria acontecido nesta segunda-feira. A moça afirma que teria tomado alguns medicamentos para tentar tirar a própria vida. O jogador teria visto o que ela fez e aí decidiu bater nela, segundo a jovem. E todas as vezes, assim, que ele agia com agressividade com você, logo depois ele te dava um carinho. Em dado momento você não conseguia entender que você estava sendo vítima de uma violência. De certa forma. Normalmente ele fazia isso e me senti culpada ao ponto de eu ir atrás dele e abraçar e pedir desculpa por algo que ele fez. O jogador Cauê nega as acusações, mas mesmo assim, o Botafogo decidiu afastar o atleta por tempo indeterminado, até que os fatos sejam apurados. Ainda nas redes sociais, a modelo afirmou ter registrado um boletim de ocorrência na DEAN de Jacarepaguá contra o jogador. Estou saindo da delegacia agora, já estou com o BO na mão. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora estou indo para a ML e que está na mão da justiça. Quem acredita em mim acredita, quem não acredita a justiça vai provar. Em nota, o Botafogo tomou conhecimento no início da noite desta segunda-feira de relatos de agressão envolvendo o atleta Cauê e a sua namorada Isabela. O Botafogo repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres. Como eu sempre disse pra ele, amor não falta, eu só não vou ficar sendo maltratada. Se uma hora ele parasse de me maltratar, eu ficaria bem com ele. Mas ele não para, e eu já estou tentando faz tempo. Meu amor, cadê a Isabela? Caio Alex tá com ela? Deixa eu falar uma coisa pra você. A partir... Se ele queria que você fosse embora, agora então é a hora de você ter a oportunidade de sair e cada um seguir a sua vida. Você fez o registro de ocorrência. Foi feito um exame de corpo de delito em você, não foi? Sim. Fui, claro. E aí, a partir do momento, ele tentou entrar em contato com você alguma vez depois disso? Não, a família dele veio falar algumas coisas pra mim somente. O que a família dele veio falar pra você? Que eu era uma vagabunda, me xingou de tudo e me ameaçou. Isso também configura uma ameaça. Era isso até que eu ia perguntar pra ela agora, tá, Isabelle? Porque deixa eu perguntar pro Carlos. ela chegou pra gente aqui e falou que ela teria recebido algumas ameaças, tá, Isabelle? Mas não é só então ela estava com medo. Nós, nesse exato momento, estamos aqui no escritório do Dr. Hugo Novaes, porque ela estava com medo. Assim que acabar a entrevista, o Dr. Hugo vai levá-la novamente à DEAN, porque eles vão pedir uma viatura para que possa ir à casa, para que ela possa retirar as coisas dela. Ela está com medo, porque também por causa das ameaças que ela recebeu de algumas pessoas da família dela, tá, Isabelle? Eu já chego nesse ponto. Além disso, vou trazer o Carlos Augusto para essa conversa. Aí a gente, é claro que todo mundo tem direito à defesa, dentro das versões, tem o exame de corpo de delito, tem tudo mais. A gente está falando de duas vidas jovens, de pessoas bonitas, de um relacionamento que já não estava saudável pela versão que a própria Isabela conta. Lembrando que não existe brincadeira para agressão. Mas esse fator dessa ligação, além de tudo, doutor Carlos, a família de alguma forma ligando e a xingando depois dela ter feito as denúncias, configura outro tipo de crime também por parte se aconteceu isso, né? Ameaça, injúria, né? E tem que ver medidas protetivas, porque de repente não está saindo da cabeça da família, né? Caso tenha acontecido realmente, eu estou sempre analisando com base nas declarações dela. Tem que ver, porque de repente pode ser que ele esteja estimulando isso com o comportamento ou frases dele para a família. Então, tem que até ver medidas protetivas. No caso, né? E o Botafogo, para afastar a Isabelle, é porque tem indícios, né? O Botafogo não está de bobeira, não paga um salário daquele para qualquer noticiazinha afasta. Não é assim, né? Entendeu? Então, mas ele não estava sendo relacionado. Então, eu acho que o Botafogo botou o pé, vamos esperar, porque é uma questão de imagem. Uma questão de imagem, retirar até que a polícia dê uma conclusão. Isabela, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Esse relacionamento que começou em 2023, você já sentiu esse desgaste e ele já tinha pedido para você sair de casa? Não, ele não pediu pra eu sair de casa, em nenhum momento. Ele falou que queria um tempo, porque o Botafogo tava
acabando com ele e ele ia começar a ser grosso comigo novamente. Por isso que eu falei que ele estava me tratando mal. Ele dizia que era por causa do Botafogo. Ele te avisou que ia ser grosso com você, mas não queria que você saísse de casa? Não, ele avisou que seria grosso comigo e pra eu me afastar dele. Tipo, ele ia pra sala, eu ficava no quarto, é o contrário. Isso durou Por isso quanto até que tempo ele até a pediu para que agressão? você ficasse na sala. Só que Isso começou sexta. E aí o negócio foi piorando, Tudo isso e aí quando vocês tentaram conversar, ele foi e deu um soco na sua boca, foi isso? Não, isso daí já é antigo. O que aconteceu foi que no sábado, ele não foi relacionado pro jogo de domingo. Então ele ficou completamente devastado e já acumulou mais raiva, já começou a ser mais grosso e no domingo mesmo aconteceu isso. Aconteceu qual foi a exatamente. agressão que ele proferiu contra você? Ele falou que queria um tempo, aí eu falei, o que significa esse tempo? Se eu for embora, você quer que eu vá embora? Se eu for embora, eu não volto mais. Porque como ele é novinho, eu imagino que ele pense que casamento é uma casa de bonecas. E não, a minha vida estava lá. Então, se eu fosse embora daquele momento, eu não voltaria novamente. Eu mandei essa mensagem para ele, ele estava afastado de mim, ele estava na sala e ele não me respondeu. Eu liguei, ele não me respondeu e eu cheguei nele e falei, e aí? O que eu faço? Vou embora? Minhas roupas já estavam todas arrumadas para ir embora. Aí ele falou, tipo, faz o que você quiser. Aí eu fui, tentei abraçar ele e ele não quis. Quando que ele bateu em você? Foi nesse momento, que aí ele me jogou na parede e me enforcou sem querer. Eu acho, foi sem querer. Você tentou abraçá-lo e ele Não fez sei o se quê? você ouviu, Isabelle, que ela falou, Eu não ouvi. ele me enforcou sem querer. Até nessa hora, enfim, ela falou assim, não sei se você ouviu, ela falou, ele me pegou e me enforcou sem querer. Não foi sem querer. É aquilo que a gente conversava com você. Na hora que a pessoa parte com a agressão, ela não está fazendo uma coisa sem querer. Né, Isabelle? Acho que isso acontece com muitas mulheres que tentar entender o que está acontecendo e não percebem que são vítimas da violência. Né? Tanto é que foi feito exame de corpo de delito, havia marca no rosto dela, você percebeu na matéria, né, daquilo que poderia ter sido um tapa, havia marca no braço dela, daquilo que poderia ter sido um segurar mais forte, que ela até falou, não, ele me enforcou, mas ele não queria fazer isso. Mas ele fez, infelizmente. Não, eu entendo, não consigo culpá-lo por isso, porque eu acho que ele estava passando por muita coisa. Me sinto mal por ter deixado chegar nesse ponto. Eu poderia ter ido embora antes. Mas quinta-feira ele tava falando que me amava, que ia me levar pra sair. Que a gente ia sair, que a gente ia ir no restaurante, que a gente ia passear. Que a gente ia pra Maldivas no final do ano, nas férias dele. Bom, Caio, a gente vai aguardar então as investigações. É óbvio que agora existem as medidas protetivas. O jogador tem o direito amplo de defesa, todo mundo sabe disso. Não existe, eu acho que a única coisa que a gente tem certeza nessa história é que é um casal jovem e que não existe mais possibilidade, diante dos fatos, de vocês terem qualquer tipo de relacionamento. Acho que cada um seguindo a sua vida, a sua profissão, a sua liberdade, é a melhor coisa a ser feita. E por parte das agressões, já que houve um registro, o exame foi feito e aguardar como foi feito agora o Botafogo. Lembrando que o Botafogo emitiu uma nota que vai afastar até que a conclusão da investigação policial seja feita. A gente deseja para você que você seja feliz, né? Que tenha força e felicidade, do qual muitas vezes um relacionamento tóxico destrói ambas as partes e lembrando que não existe brincadeira, não existe justificativa, só vocês dois estavam dentro do apartamento, né? Não se pode falar agressão contra a mulher brincadeira, nunca é uma brincadeira, não dá para entender, não é entendível qualquer tipo de agressão, se é que ela aconteceu. Então fique bem claro para você entender, Isabela, que brincadeira é outra coisa, consentimento é outra coisa, relacionamento saudável é outra coisa. A partir do momento que você tenta justificar,
não dá para justificar. Se aconteceu o fato do qual você se sentiu agredida e cabe à polícia agora ouvir os dois lados e a gente aguardar os laudos, não cabe usar a palavra brincadeira ou entender. Cabe você se afastar e viver. Obrigada pela sua participação com a gente, por você abrir o coração num momento difícil como esse. Caio, obrigada pela reportagem. É um caso muito complicado, a gente vai aguardar, lembrando que daqui a pouco, no SBT Esportes Rio, você vai ver que o Fluminense decidiu afastar 4 jogadores, 4 por indisciplina. Eles nem viajaram para o Paraguai, onde o tricolor enfrenta o Cerro Porteño pela Libertadores. Os 4 são formados no clube, os chamados moleques de Xerém, né? O SBT Esportes Rio também vai falar sobre isso. E você sabe, começa logo depois aqui do SBT Rio, exatamente à 1 da tarde, é daqui a pouquinho, tá?